Olá! Já parou para pensar na arte, na poesia que se esconde na nossa fala de todo dia? Pois é, hoje a gente vai descobrir justamente essa mágica e olhar para as palavras de um jeito totalmente novo. Para começar, vamos ouvir esse trecho clássico do Chico Buarque. Essa repetição, sabe? Como se fosse a última. Cria um ritmo que quase hipnotiza. Dá uma sensação de urgência, de final. É um exemplo perfeito de como a linguagem pode ir muito, mas muito além do significado literal para criar emoção, para criar impacto. E isso leva a gente para a grande pergunta, né? Por que a gente faz isso? Por que falamos que alguém engoliu um sapo ou que morremos de rir? É essa capacidade de brincar com as palavras que a gente vai explorar agora. Então, para a gente conseguir ir além do literal, como diz o título aqui, a gente precisa entender dois conceitos que são a base de tudo: o tal do sentido literal e o sentido figurado. A denotação é o básico, o sentido do dicionário, bem direto ao ponto. O pássaro voava pelo céu. Ok, um pássaro, voando. Simples. Agora, a conotação é onde a mágica acontece. É o sentido figurado, criativo. O carro voava pela rua. Claro que o carro não tem asas, né? Mas voava passa a ideia de velocidade, de um jeito muito mais forte. É nesse campo da conotação que as figuras de linguagem brilham. Certo? Então, vamos organizar a casa. Para ficar mais fácil, a gente pode dividir as figuras de linguagem em 4 grandes grupos, como se fossem 4 caixas de ferramentas. Cada uma mexe com uma parte diferente da língua para criar um efeito especial. A primeira caixa de ferramentas é a das figuras de palavra. Aqui, o truque todo está em trocar uma palavra por outra para criar um sentido diferente, uma imagem nova na cabeça de quem ouve. Olha só que interessante, a diferença aqui é uma palavrinha só, mas ela muda tudo. Na comparação, a gente usa uma ponte, um conectivo, com uma palavra como. As flores são como beijos. A relação está ali, explícita. Já a metáfora? A metáfora é mais ousada. Ela arranca a ponte e faz uma afirmação direta. As flores são beijos. Ela te força a criar essa conexão na sua mente. E aqui está um exemplo genial do poder da metáfora. O Machado de Assis não fala que a vida é parecida com uma lousa. Ele diz que a vida é uma lousa. E com isso ele cria uma imagem super rica sobre recomeços, sobre como o passado precisa ser apagado para a gente escrever o futuro. É sensacional. A metonímia é outro truque muito esperto da língua. É tipo um atalho. Em vez da gente falar, costumo ler os livros escritos pelo Machado de Assis, a gente simplifica, leio Machado de Assis. Pronto. Trocamos o autor pela obra. É a parte pelo todo, o criador pela criatura. Pura economia e estilo. Bom, a gente já viu como trocar as palavras. Agora vamos para a segunda categoria, as figuras de pensamento. Aqui, o foco não é mais a palavra sozinha, mas o jeito como a gente organiza as ideias para causar um impacto mais forte, seja ele emocional ou lógico. Quem nunca, né? Essa frase é hipérbole em pessoa. É o exagero de propósito para dar mais ênfase a uma emoção. Ninguém morre de rir de verdade, claro, mas a expressão comunica perfeitamente o quanto aquela risada foi intensa. E o Drummond, ele nos dá esse exemplo incrível de prosopopeia, que também chamam de personificação. Casas não têm olhos, não espiam, mas, ao dar essa ação humana para um objeto, ele cria uma cena super viva, quase um filme, cheia de movimento, de uma curiosidade silenciosa. Ok, aqui a diferença é bem sutil, mas ela é importantíssima. A antítese pega duas palavras com sentidos opostos e coloca elas lado a lado, tristeza e felicidade. O paradoxo dá um nó na cabeça. Ele junta ideias que se contradizem que não poderiam existir ao mesmo tempo. Como assim uma ferida que dói e não se sente? É uma contradição que explode a lógica para nos fazer pensar e sentir algo mais profundo. Agora vamos falar da arquitetura da frase. As figuras de construção ou de sintaxe são sobre mexer na ordem normal das palavras. A gente faz isso para criar um ritmo diferente, dar mais ênfase a alguma parte ou só para soar melhor mesmo. O famoso pleonasmo. Muita gente acha que é só um erro de português, mas na literatura e na fala do dia a dia, ele pode ser uma ferramenta poderosa para dar ênfase. É óbvio que quem sobe vai para cima, mas a repetição serve para reforçar a ideia, para não deixar nenhuma dúvida.
Olha que demais como a presença ou a ausência do E muda o ritmo da leitura. O assíndeto sem o conectivo dá uma sensação de velocidade, de uma coisa acontecendo atrás da outra sem pausa. Já o polissíndeto, que repete o E várias vezes, deixa tudo mais lento, mais arrastado, dando um peso de insistência, de um processo que não acaba. Chegamos na nossa última caixa de ferramentas, as figuras de som. Agora o foco é total na sonoridade, na música que as palavras fazem quando estão juntas, e como a gente pode usar isso para reforçar uma ideia ou criar uma atmosfera. Essa aqui é a mais direta de todas, a onomatopeia. São basicamente palavras que imitam sons do mundo real. Tic-tac é o som do relógio. Boom é o som de uma explosão ou de uma batida forte. É a linguagem tentando ser a própria coisa. E por último, a aliteração. Esse trava-língua clássico é o exemplo perfeito, né? A repetição desse som do R cria um ritmo que gruda na cabeça, torna a frase super memorável. É um truque que a gente vê muito em poemas, em músicas e até em slogans de propaganda. Depois dessa viagem toda, acho que fica claro, né? As figuras de linguagem não são coisas só de poeta ou de escritor famoso. Elas são ferramentas que todo mundo usa o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber, para deixar nossa comunicação mais rica, mais viva e mais humana. Então, para a gente fechar, o resumo da ópera é este. Temos essas 4 caixas de ferramentas sempre à mão. Uma para a gente brincar com significados, outra para organizar o impacto das nossas ideias, uma terceira para mexer na estrutura da frase e, claro, a última para explorar a música das palavras. Fica aqui um convite, um desafio. Da próxima vez que colocar para tocar aquela música favorita, tente prestar atenção, tente caçar essas ferramentas em ação. A poesia e a arte da linguagem estão em todo lugar. A gente só precisa aprender a escutar.